eu consegui ser aprovada na primeira fase da OAB de primeira, estando ainda no 9º semestre da Faculdade de Direito. E prazer, se você ainda não me conhece, eu me chamo Larissa, sou advogada e te ajudo a ser aprovado na primeira fase da OAB e segunda, mas não só isso. Se ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E além disso, dá um joinha no vídeo e me segue lá no Instagram, que é Direito com a Lala. Então vamos ao que interessa, mas antes eu quero fazer uma recapitulação um pouco da minha história e também para você poder entender como é que tudo isso aconteceu e por que eu fiz a prova da OAB. Quando eu decidi fazer faculdade de Direito, me inscrevi na faculdade, virei para minha mãe e falei a seguinte frase: quando eu estiver no 9º semestre da faculdade, eu prestarei a prova da OAB e serei aprovado de primeira. E assim, ele fez e eu também fiz. Fiz toda a minha faculdade de Direito pensando, no meu 9º semestre da faculdade, irei prestar a prova da OAB e serei aprovada nessa prova de primeira. Com isso, eu acabei fazendo uma ótima faculdade de Direito, porque eu sabia que nenhum conhecimento ali seria em vão. E com toda certeza, ter feito uma boa faculdade de Direito me ajudou a colher bons frutos, como, por exemplo, ser aprovada na prova da OAB de primeira, estando no 9º semestre da faculdade e estudando por 90 dias apenas. Então, quando eu estava no meu 8º semestre da faculdade de Direito, eu comecei a pesquisar sobre a prova da OAB e entender um pouco melhor como é que ela funcionava. Eu me deparei que eu precisava prestar o exame 34 para prestar a primeira prova do ano e assim ser aprovada na prova da OAB ainda no 9º semestre. Então, dado que eu precisava prestar o exame 34, que se realizaria ali em fevereiro, próximo ao carnaval, eu precisava estudar nas minhas férias. Então, eu estudei para a primeira fase em dezembro, janeiro e um pouco de fevereiro. Isso eu estudei por 90 dias certinho. Claro que, dentro da minha jornada, eu cometi alguns erros e alguns acertos. E eu peço para que você não copie os meus erros, mas que você copie os meus acertos. Começando pelos erros. Sempre vai acontecendo na vida da OAB e de concurseiros também. Tem uma regra que fala: abriu o edital, as coisas na sua vida passam a acontecer. Pois bem, dezembro é aquele caos que todo brasileiro sabe, que temos Natal, temos Ano Novo, só que além disso, eu ainda tinha um casamento do meu primo e o meu aniversário. É o final da faculdade, que aí a gente tem prova, enfim, né, várias coisas. Então eu precisava equilibrar todos os pratinhos da minha vida para conseguir dar conta de tudo. Como o meu único objetivo era ser aprovado na prova da OAB, porque eu falei para mim mesma que eu ia prestar só essa prova, eu estudava literalmente em qualquer lugar. Então foi um tempo de perrengue em dezembro, só que eu estudei no avião, eu estudei no carro, eu estudei no ônibus, eu estudava literalmente em qualquer lugar, porque o meu objetivo era cumprir a meta daquele dia. Contrapartida, janeiro também foi um caos, porque eu acabei pegando Covid no início do ano, fiquei muito mal por 2 semanas e passei o mês inteiro de janeiro com muita dor de cabeça, que era justamente um resquício da Covid que eu tinha pego. Vivia à base de Tilenolcinos e café na época. Os meus erros também, quando eu estava estudando para a primeira fase da OAB, foi negligenciar minha saúde. Eu não tinha muita maturidade e consciência de saber que eu fazer 30 minutos de academia ou correr 3 vezes na semana 30 minutos, isso não ia me fazer reprovada. Muito pelo contrário, ia me ajudar a suportar melhor a rotina de estudos, que era muito cansativa. Só que na época eu não tinha essa maturidade, então não cometo o mesmo erro que eu. Tanto é que na época eu emagreci demais, que na época a minha pele era extremamente horrorosa. O pelo caiu, unha ficou fraca, enfim, aquele caos todo. Além disso, também eu não me permitia descansar. Então eu estudava todos os dias à noite e os momentos de folga que eu tinha no decorrer do meu dia. E além disso, também aos finais de semana era estudo, 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 estudo. Eu não me arrependo de ter tido essa rotina, mas eu sei que esse too much, ele é completamente desgastante, insuportável, insustentável ao longo de um período. Também se dê um dia de descanso durante sua semana, ou até mesmo horas de um dia do final de semana de descanso, porque isso é necessário. Então eu não fazia. Superados meus erros, agora vamos para os acertos, que são esses que você precisa copiar. Primeiro acerto foi justamente o meu comprometimento, esforço, constância. Você ser uma pessoa aprovada na primeira fase da OAB e também segunda, mas o foco aqui do vídeo é a primeira fase, você precisa fazer aquilo que deve ser feito. A aprovação não vai cair do céu. Ainda que Deus faça milagre, a nossa vida nos estudos precisa ser composta pelo poder da oração. Orar, mas também fazer as nossas ações. Não tem como as coisas na nossa vida simplesmente acontecerem sem esforço. Inclusive, se as coisas vierem muito fácil para a sua vida, desconfie. Outro acerto também foi justamente ter uma rotina de estudos organizada. Então eu sabia aquilo que eu precisava estudar a cada dia e os temas daquela matéria que eu estava estudando. Isso me ajudou demais a ter clareza nos meus estudos e, consequentemente, conseguir cumprir as metas. Assim, estudar muito bem o edital da primeira fase. Além dessa organização nos estudos, a forma como eu estudei também foi muito inteligente
que foi através de um estudo ativo. Foi possível fazer esse estudo ativo pelo fato de que eu fiz uma boa faculdade de Direito, então eu tive uma base muito boa. Os assuntos eu recordava. Contudo, algumas matérias eu ainda não tinha tido na minha faculdade, porque eu ia ter no nono semestre, uma delas era justamente processo do trabalho. Então eu prestei a primeira fase da OAB sem ter tido processo de trabalho na faculdade, mas eu estudei isso ali no meu cronograma de estudos para a prova da OAB. Só que além desse estudo ativo, ou seja, fazendo muitas questões, e na época eu adquiri um caderno também de questões, que tinha tipo 5.000 questões, e eu fiz todas as questões, uma coisa que me ajudou e me levou a uma evolução nos estudos assim, maravilhosa, foi construir o meu caderno de erros. E o que é isso? É onde você vai organizar os seus erros. Na época, eu dividi meu caderno de erros por matérias, então tinha um caderno de erros de ética, constitucional, penal, processo penal e assim por diante. E ali, dadas as questões que eu ia fazendo ao longo do meu cronograma de estudos, eu ia incluindo os erros que eu tinha tido nas questões que eu estava fazendo. Eu não incluía o meu erro da questão errada, eu incluía sempre a resposta certa. Porque lendo sempre a resposta certa, através das minhas revisões, que eu revisava quase todos os dias esse caderno de erros, ia decorando. Então, eu fiz a questão, errei. Pegava a alternativa certa e escrevia no meu caderno de erros. Com isso, eu ia revisando quase todos os dias, ou pelo menos semanalmente. E quando eu visse novamente uma questão semelhante, eu acertaria, porque eu meio que decorei a parte certa e, consequentemente, acertando aquilo que deveria ser acertado. Nessa questão também de estudativo, caderno de erros, um dos meus acertos também foi fazer muitos simulados, principalmente os anos anteriores da FGV. Eu lembro que eu fiz ao todo 16 simulados ao longo de 90 dias de estudo. Eu nem sei como eu consegui fazer isso na realidade. Eu fazia um simulado por semana, em algumas semanas eu fazia até 2. Eu era maluca de simulado, eu era obcecada por estudar para a prova da OAB. Mas eu fiz 16 simulados ao longo de todo esse período e isso me ajudou demais a treinar várias coisas. Por exemplo, gestão de tempo, gestão emocional, estratégia de prova, questões técnicas. O simulado me trazia muito conhecimento, principalmente da prova, mas também do meu corpo. Por fim, eu não negligenciei a leitura da lei seca. A prova da OAB da primeira fase cai muita lei seca e com isso eu lia demais Estatuto, Código Penal, Código de Processo Penal, CLT, enfim, eu lia demais a lei seca. E isso tudo é justamente hoje o que eu bato muito na tecla com os meus alunos do Prova Mais, que é o nosso curso cronograma para a primeira fase da OAB. Se a gente tem toda essa estratégia montada, cronograma, estudativo, lei seca, caderno de erros e principalmente simulados, o seu estudo ele fica encaixado, você consegue ver a evolução dos seus estudos se você vai fazendo tudo certinho. E um dos meus acertos também durante minha preparação para a primeira fase da OAB foi me aproximar de Deus. Eu sempre fui católica, famoso católica de berço, só que a gente só vai entendendo realmente a importância de Deus na nossa vida quando a gente fica mais velho. A gente vai criando maturidade, vai entendendo que sem Ele a gente não é nada, e a gente para, né, de ir na missa obrigado pela mãe, ou fazer crisma porque a mãe obrigou, enfim, né? A gente para com isso e entende que na nossa vida, se a gente não tiver Ele com a gente, nossa Senhora ali intercedendo nos nossos pedidos, a gente não vai ser absolutamente nada. Então, todos os dias eu rezava o terço, pedia para que Deus abençoasse meus sonhos, para que Ele abençoasse essa aprovação. E uma frase que ficou muito comigo na época foi o que está escrito lá em Provérbios 16:3, que fala: peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Claro que dependendo da Bíblia que você tiver, essa tradução muda, mas essa é a essência. E outra frase também que me marcou muito na época e que até hoje eu trago para vocês é uma da Santa Teresa de Dávila que fala: é justo que muito custe o que muito vale. Eu sabia que estava sendo muito custoso, muito difícil, estava passando por muitas adversidades, ia valer a pena, porque se não tivesse tudo isso, teria graça, na realidade seria quase impossível. Porque se as coisas estão sendo muito fáceis, é porque alguma coisa de errado tem ali. Eu sabia que para eu conquistar um sonho ia ser custoso. Se eu fizesse a minha parte e tivesse Deus comigo, Nossa Senhora intercedendo, as coisas iam acontecer na minha vida. Com toda certeza foi um dos maiores acertos. E foi isso que me levou a fazer a primeira fase da OAB muito tranquila. Porque eu sabia que eu tinha feito as minhas ações, eu sabia que eu tinha tido constância, eu sabia que eu tinha evoluído, eu sabia fazer aquela prova. Eu também sabia que eu tinha entregado tudo para Deus, e a partir do momento que eu entreguei tudo para Ele, Ele colocou paz no meu coração para poder fazer essa prova. Eu recomendo muito que você também faça isso. Você deve estar se perguntando, mas Lari, e na reta final, como é que você se organizou com relação às revisões finais, próxima à primeira fase da OAB? Seguinte, eu vou fazer um vídeo só disso, para realmente focar só nessas revisões.
Então já se inscreve aqui no canal para você não ficar de fora desse vídeo. Já deixa aqui nos comentários o que você gostaria de eu tratar mais por aqui pelo YouTube. Estamos retomando os vídeos aqui no YouTube e acredito que o melhor vídeo para a gente retomar é justamente esse. Já se inscreve aqui no canal, me segue lá no Direito com a Lala e comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo ou não. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!